E aí, pessoal do X, como é que tá Serrana? Beleza? Vamos junto agora, aqui é o professor Danilo falando diretamente da quarentena. Vamos falar hoje um pouco sobre a questão da população brasileira, certo, gente? É um assunto que tem uma pegada bem forte nos vestibulares, eu acho que a gente tem que estar bastante atento. E aí você vai me acompanhando, certo? Você vai me acompanhando ali, ó. Aliás, não, ali não. Você vai ver. Vai me acompanhando ali no PDF, nós vamos discutir alguns conceitos. Espero que você saia daqui, ó, show de bola, beleza? Então vamos começar pelo seguinte, né? Quando a gente fala da estrutura etária, algo que é muito importante é você observar isso aqui, ó, as pirâmides etárias, né? Vocês vejam aqui que eu escolhi algumas pirâmides de países bem diferentes, né? Você vê aqui à esquerda a África, países, professor, continentes. Isso, quarentena mexe com a gente. Então aqui eu coloquei do continente africano e aqui da Europa. Aqui embaixo a China, que também é um referencial importante. Então a primeira coisa, a pirâmide etária ela sempre vai ser dividida em 3 partes, beleza? O que está em amarelo no topo aqui são os idosos. Idosos acima de... Isso, acima de 60 anos. Muito bem. No meio, né, aqui no azul, são quem? Os adultos. Muito bem. E na base da pirâmide, os jovens. Acho que muitos de vocês aí, né? Só lembrando que idosos acima de 60 anos. Adultos de 39 e de 0 a 19, os jovens, que acho que é a maioria de vocês. Se você observar bem, você perceba que são pirâmides bem diferentes, né? Você visualiza que nessa aqui da África um predomínio de jovens, vai diminuindo em direção ao topo e pouquíssimos idosos, certo? Se você observar da Europa, você vê que tem menos jovens, o corpo, que são os adultos, bastante acentuado, e bastante idosos. Então você vê que são duas pirâmides bem diferentes. Uma da África, típica de regiões o quê? Pobres. Porque nós temos altas taxas de natalidade, certo? Então ainda tem muitos jovens e altas taxas de mortalidade. Por isso que você vê poucos idosos, porque as pessoas não têm uma alta expectativa de vida. Muito bem. Então nós temos um afunilamento em direção ao topo. Se você observar a da direita, típica de países desenvolvidos, você vê que tem uma baixa quantidade de jovens, então explica umas baixas taxas de natalidade, né? Então o crescimento populacional, o crescimento vegetativo é reduzido, muitos adultos e bastante idosos. Por quê? Porque em países ricos a expectativa de vida é bem alta. Então isso é importante você lembrar. Sempre divida a pirâmide etária em 3 partes. Então, na base, jovens, no corpo, adultos e no topo, idosos. Beleza? Agora, observe a da China de 2000, a pirâmide para de 2050. Primeiro, veja que a população nem cresce muito nos 50 anos seguintes. De 1 bilhão 270 para 1 bilhão e 300. Isso é fruto daquelas políticas chinesas ligadas principalmente ao controle de natalidade, a política de um só filho que perdurou lá até 2015, quando foi liberado pelo Estado 2 agora, né? Observe que a população reduziu muito o crescimento, mas você vê um número bem grande de idosos, de 89 milhões em 2000 para mais de 330 milhões em 2050. Então a população chinesa também está passando por uma questão do envelhecimento. Olha que interessante, né, gente? Então, outro exemplo legal. Aqui para baixo você vai ver, né? Opa, passou muito. Volta. Aê. A pirâmide etária do Brasil e a evolução até o ano de 2060. Muita atenção, gente. Principalmente para Enem, tá? Eles gostam muito de colocar pirâmides etárias. Então você tem que saber analisar. Perceba que vem acontecendo de 2013 para 2060 um envelhecimento da população, né? Observe que em 2060 nós vamos ter uma população já bem mais envelhecida. Até 2040, aqui ó, no meio, como você tá, aqui eu estou destacando, ó, nós somos um país chamado em envelhecimento, mas não ainda com a população muito envelhecida. Olha o topo. Aqui é o período conhecido como bônus demográfico. Presta atenção. O que é o bônus demográfico? É o fato de que hoje nós temos uma grande quantidade de adultos. Isso pode ser bom, né?
porque mostra que nós temos bastante o quê? Fala aí pra mim. Eu vou ler pela telepatia. Aê! Boa! Nós temos bastante adultos, bastante população economicamente ativa. Perfeito. Então é perceptível que nesse momento seria o ideal o país passar por um processo de crescimento, por um processo de desenvolvimento, porque nós temos bastante gente. Olha que interessante, né? Quando nós estávamos numa pirâmide parecida com essa da África, o governo tinha que investir muito em quê? Educação. Muitos jovens. Hoje, nesse momento aqui, teria que investir muito em qualificação profissional e geração de emprego. Quando formos um país assim, ó, como a Europa já é hoje, com bastante idosos, lá por 2050, 2060, o governo teria que investir bastante em quê? Saúde e previdência social. Previdência social, muitas pessoas já vão estar aposentadas, inclusive pretendo ainda estar nesse grupo, né? E também saúde, porque quanto mais velhinho nós vamos ficando, mais debilitada também a nossa saúde. Então, olha como é importante a análise das pirâmides etárias, né, pessoal? Você consegue até perceber o que demanda mais em determinado momento. Então, as pirâmides aqui do Brasil já vão denotando isso, certinho? Bom, outra coisa importante e que costuma ter uma pegada étnica, né? E o Enem gosta muito desses assuntos, né? É a classificação da população brasileira de acordo com a etnia. Porque a gente falou da população, né? Agora vamos falar um pouquinho da etnia. Desculpa, voltando. Se você analisar bem, hoje no Brasil, se você pegar os dados do início e depois, né? Observe que nos últimos anos houve uma redução aqui, ó, na população que se declara branca. Houve um aumento nas pessoas que se declaram negras e pardas. Interessante. Mas então está diminuindo o número de brancos no Brasil? É uma questão até complexa, né? Porque a nossa população, a gente já viu as características etárias, agora vendo as características étnicas, nós somos um povo extremamente miscigenado. O que vem acontecendo? Se pegarmos as últimas 2 décadas, principalmente, houve um grande crescimento nas políticas de afirmação dos povos afrodescendentes. Então, muitas pessoas, né, já que o censo do IBGE ele é voluntário, você pode responder o que você quiser, muitas pessoas se declaravam brancas, né, até pela questão do racismo, do preconceito. Hoje, o que nós percebemos? Com essas políticas de afirmação dos afrodescendentes, mais pessoas se declaram negras ou pardas. Inclusive, se você somar os 2 grupos aqui, 43,1% pardos e 7,6% negros, mais da metade da população brasileira hoje se declara afrodescendente, né? Então tem muito aí das políticas afirmativas nesse sentido. Então hoje nós temos uma população, vamos pegar etariamente falando, predominantemente adulta, em processo de envelhecimento e etnicamente, majoritariamente, parda ou negra, certo? Então esse é um outro aspecto sobre a população brasileira que você tem que lembrar. Fechou? Bom, falamos também, voltando agora a falar da população nas suas características relacionadas ao mundo do trabalho. Então vai anotando. Começamos com a questão etária, passamos pela questão étnica e agora vamos para as questões relacionadas ao mundo do trabalho, que também vem passando por profundas transformações, certo? Então, por exemplo, falei no primeiro slide que hoje nós temos muitas pessoas no Brasil em idade ativa para o trabalho. Ok, inclusive esse que vos fala. O que seria a população economicamente ativa? Aquela que está inserida no mercado de trabalho, né, com idade. O ideal seria, pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, acima de 16 anos. Sabemos que o Estatuto libera de 14 a 16 o trabalho na função de aprendiz, mas sabemos também que tem muita gente, né, que tem menos que isso e também está no mundo do trabalho. E sabemos também que muitas pessoas que já poderiam estar aposentadas continuam trabalhando, né, gente? Estão acima de 60 anos. Então a PEA é formado por esse grupo de pessoas com atividade remunerada formal e pessoas sem trabalho que estão procurando emprego dentro da idade economicamente ativa, né? Lembramos que o mundo do trabalho no Brasil vem mudando muito, vamos chegar lá. Essa é a PEA. E o que seria a PEI?
População economicamente inativa. É aquela parcela da população que está desempregada ou que não busca emprego. Incluímos aí também as crianças com menos de 10 anos, os estudantes que não trabalham e as donas de casa que exercem apenas funções domésticas sem remuneração. Beleza? Hoje a PEA no Brasil está por volta de 130 milhões de pessoas, do total de 211 milhões de habitantes aproximadamente do Brasil, certo? E essa PEA vai se distribuir pelos setores econômicos que vocês conhecem, o primário, associado à agropecuária e pesca, extrativismo mineral rudimentar, né, sem uso de máquinas. O secundário, que é a indústria, a construção civil e as extrações minerais mecanizadas ou vegetais também. E o setor terciário, que abrange o resto, né, que são principalmente os setores de serviço e de comércio. Beleza? Tranquilo? Agora, o que vem mudando no mundo do trabalho no Brasil? Se a gente for analisar por setores, o setor que mais temos participação da população é aqui, ó, no setor terciário. Esse setor é que vai abranger a maior parte das atividades econômicas, inclusive aquelas não qualificadas. Faz parte do setor terciário desde um neurocirurgião livre docente por Harvard, como o cara que faz malabarismo na rua em troca de uma moeda. Então no Brasil nós temos essa grande disparidade entre o setor terciário extremamente qualificado e o setor terciário de menor qualificação. Tanto que se usa muito o termo que o setor terciário está hipertrofiado, ou seja, inchado. O que isso significa? Significa que muitas pessoas estão inseridas nesse setor por falta de oportunidades. São as pessoas que desenvolvem atividades informais, né? Como, por exemplo, os chamados bicos. Né? Então, muitas pessoas estão incluídas aí simplesmente porque não tem outra opção. Mais de 60% da PEA no Brasil está no setor terciário. Se você pegar países desenvolvidos, o número também é alto. Se você pegar Japão, Alemanha, Estados Unidos. Só que são, obviamente, pessoas mais ligadas a atividades de melhor remuneração e melhor grau de qualificação. Então entenda essa hipertrofia como algo associado à falta de oportunidades em setores com melhor remuneração, até por falta de qualificação profissional. Beleza? Ainda nisso, né, temos aí a definição do setor de terceiro setor, né? Não confunda com o setor terciário. O terceiro setor é aquele que desenvolve atividades ligadas às ONGs, organizações não governamentais. Não confunda com o setor terciário, é importante. E também estamos passando por um processo de terceirização do mundo do trabalho, ou seja, uma empresa muitas vezes fornece para outras profissionais terceirizados que não têm vínculo empregatício com aquela empresa, é uma forma de reduzir os custos do trabalho. Beleza? Vamos continuar. O que mais temos agora? Então aí, ó, uma distribuição da PEA brasileira por setores, né? Se você pegar aqui e somar comércio e serviços, vai dar mais ou menos aquele número que eu te falei, por volta de 60% da PEA brasileira no setor terciário da economia. Lembrando que isso tem a ver tanto com as qualificações mais elevadas quanto as menos qualificadas. Beleza? Então vai desde, como eu falei, de um neurocirurgião até a pessoa que está desenvolvendo uma atividade informal em troca de uma moeda, uma notinha para poder subsistir num curto espaço de tempo. Agora, quando comparamos com outros países, né, se você pegar aqui o caso da França, veja que também é elevada a participação de pessoas no setor de serviços. Né? A indústria vem diminuindo e a agricultura também. Qual que é o problema disso? Por que os setores primário e secundário vêm diminuindo? Né? E é legal você analisar esse gráfico aqui, principalmente nos países desenvolvidos, embora no Brasil também. Né? O que acontece? Nos setores primário e secundário, nós temos nos últimos anos o desenvolvimento de tecnologias, né? E as tecnologias geralmente vão diminuindo a importância do trabalho humano nos setores. Beleza? Isso vai levar a um tipo de desemprego chamado desemprego estrutural, ou seja, uma vez o emprego perdido pela máquina, esse não se recupera. Esse já era. A máquina tem maior produtividade, tem menor nível de reclamação, obviamente, ou zero, né? A máquina não reclama, não pede aumento.
né? Então, perder o emprego para a máquina, um abraço, ele é na estrutura do processo. Agora, todos nós um dia já passamos ou vamos passar pelo desemprego conjuntural, que é aquele causado, né, por um momento da economia, um momento determinado pela crise na empresa, porque a empresa resolve alterar seu quadro de funcionários, e aí a gente acaba com o tempo se engajando em outro setor, em outra empresa, mas é passageiro. Então lembra, desemprego estrutural. Naquele ramo você não vai encontrar mais o trabalho, avanço tecnológico. Conjuntural, passageiro, acaba se reengajando novamente. Agora vamos falar do aspecto de qualidade de vida da população. Então vamos acompanhar o que a gente falou até agora? Começamos com as características etárias, depois as características ligadas ao que? Ao mundo do trabalho, né? E antes as características étnicas, beleza? Agora nós vamos para a qualidade de vida. Hoje em dia, é legal você observar aqui, o principal indicador de qualidade de vida é o IDH. Olha que interessante, rapaz. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta 3 dimensões da vida humana: a renda, a educação e a saúde. É um número que vai de 0 a 1, né? Que vai determinar se a população tem um padrão de vida baixo, elevado, médio, muito alto, vai depender desses 3 fatores. Se a gente observar o Brasil, esse dado não é o último, né? A gente está numa posição por volta ali do 0,70, 0,75, que é caracterizada por uma posição de IDH alto, por incrível que pareça. Nós estamos ali beirando o 80º lugar, né? Nós temos, então, eu tenho uma comparação aqui, os melhores países, né? Noruega vai ponteando assim, quase 0,95, e depois outros países. Olha quem nós estamos ao lado, ó. São Cristóvão e Neves. Depois você vai procurar aqui, ó. Eu quero que depois você ache aqui, saudoso planeta, né? Onde fica São Cristóvão e Neves. Uma diquinha, fica por aqui, ó, na região do Caribe. Tá vendo aqui, ó, por aí. Depois você procura, tá? Ficamos ali próximos da Albânia, do Líbano, do Azerbaijão, coisa linda. Então você observa que o Brasil está numa faixa intermediária de DH. Se observar também os países mais pobres, né, que têm pior qualidade de vida, os últimos colocados, infelizmente, em geral, são países do continente africano. Beleza? Então, considerando aí os fatores principais, a saúde, envolvendo a expectativa de vida, ou seja, quantos anos em média nós vivemos, beleza? O grau de escolaridade, então quantos anos de estudo geralmente nós temos, e a renda per capita, que é a média de renda que as pessoas têm durante o ano. Beleza? Vamos continuar. Bora! A outra característica que envolve a população, né, que a gente falou que é o IDH relacionado à educação. Então veja que o Brasil ainda tem taxas de analfabetismo elevadas, né? Isso cai muito lá no indicador de escolaridade, mas também muito variável. Você vê que tem estados no Brasil entre 2% e 4% de analfabetismo, enquanto temos outros acima de 20%. Repare, Sul e Sudeste com indicadores melhores e Nordeste principalmente com indicadores piores, né? Ainda é uma questão que o Brasil tem que resolver, essa profunda desigualdade regional, certo? Ainda é muito diferente cada região do Brasil nesse aspecto. Fechou? Aqui um pouco da questão da distribuição da riqueza no Brasil, né? Então aqui um outro negócio que eu chamo a atenção de vocês, ó, a anamorfose, né? Uma questão que sempre pode aparecer, esse tipo de representação cartográfica. Aqui uma anamorfose que representa a pobreza. Veja acentuada a Índia e a África, né? Bem diferentes de outras regiões. A Europa pequenininha, a América anglo-saxônica também. Agora veja que a África, né, e a Índia principalmente, subcontinente indiano, né? Então temos muitas diferenças, né? No Brasil também nós temos essa questão muito importante, a disparidade da pobreza, né? Regiões mais ricas, regiões menos ricas. Então tem aí alguns dados para você observar, beleza? E aí um outro fator que sempre é relevante quando discutimos Brasil, que é a questão ainda relacionada à qualidade de vida, que é a distribuição da riqueza. Para isso é utilizado o índice de Gini, criado pelo matemático e economista italiano Corrado Gini, né? Que criou um número de 0 a 1 para marcar a desigualdade, né?
E aí, quanto mais perto do 0, melhor. Quanto mais perto do 1, pior. É o contrário do IDH. Se você observar, né, no Brasil, a renda dos 10% mais ricos e dos 10% mais pobres é de 50 vezes. Os 10% mais ricos têm 50 vezes mais renda que os 10% mais pobres. Você veja em países desenvolvidos, essa diferença é menor. Ó. 7 vezes na França e na Alemanha, 15 vezes nos Estados Unidos e no Brasil, 50 vezes. Traduzindo, ainda somos um dos países mais desiguais do mundo, infelizmente. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, passamos pela questão da população em termos etários, étnicos, o mundo do trabalho e a qualidade de vida. Beleza? Eu vou encerrar a videoaula e vou voltar com uma mais curtinha daqui a pouco para a gente resolver alguns exercícios. Fechou? Aguenta aí. Abraço. E aí, pessoal do X, voltei, hein? Só para finalizar, eu queria fazer alguns exercícios com vocês sobre o assunto população. Fechou? Rapidinho. Vamos lá. Questões novas, hein? Tem até do vestibular de 2020 aqui, ó. Deixei 10, vou fazer uns 2 ou 3 só para dar aquele chamego, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro exercício, ó, que é o na FAMERP agora em 2020, né? Vamos lá. Esse grupo tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta a projeção do IBGE atualizada em 2018. A consultoria em demografia e políticas de saúde, Cristina Guimarães Rodrigues, considera necessário ter políticas públicas voltadas para o tratamento de saúde e alimentação mais saudável e exercícios físicos, além de construções e transportes mais acessíveis. Ao aumento de doenças crônicas, olha aí, cita que são doenças mais caras e têm tratamentos um pouco mais custosos. O excerto apresenta características relacionadas ao quê? Bom, aumento de doenças, necessidade mais de tratamento de saúde, não é? Doenças crônicas, isso está relacionado a um aspecto da população. Nossa população está ficando mais velhinha, então aí não tenha dúvida de marcar a alternativa E, beleza? Então nossa população está ficando idosa e tudo isso vai acarretar, obviamente, numa questão do aumento desse tipo de problema. Fechou? Um abraço, vamos ver outro. Vamos ver aqui a questão 2. Olha aí, vocês estão captando, é um assunto bastante incidente. Esse caiu no Centro de Informação Tecnológica de Minas Gerais no ano passado. Então olha só, o gráfico retrata a evolução dos grupos etários no Brasil de 2000 a 2050, com projeções baseadas na manutenção dos padrões de crescimento vegetativo vigentes, conforme a transição demográfica. O que nós estamos observando? Que alguns grupos etários aqui, como de 15 a 30, está se mantendo a população, mas está aumentando muito aqui, ó. Veja o número de pessoas de 60 e até 70 anos, né, como vem aumentando. Por que esse grupo vem aumentando? Ora, porque nós estamos observando o quê? Um incremento da expectativa de vida dos brasileiros. Então, recapitulando, um incremento da expectativa de vida dos brasileiros. A população está vivendo mais. Então, obviamente, isso vai gerar essa dinâmica, né? Nós vamos ter esse aumento na população. Fechou? Beleza? Tranquilo. Então não estão sacando, né, gente? Vocês estão bom demais, gente. Nossa, show de bola. Agora, o 3. Ou vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar um da Unesp. Vamos pegar um da Unesp aí, ó, que muita gente pode querer prestar. Tem do Enem também, viu, gente? Fica tranquilo. Olha só o da Unesp ano passado. Em seu processo de transição demográfica, ou seja, essa mudança que a gente está passando, né, de uma população jovem agora para uma população adulta e logo uma população idosa. A população brasileira registrou mudanças relacionadas à revolução médico-sanitária, ou seja, o avanço da medicina e do saneamento básico. Isso é importante. Quando essas coisas acontecem, um simples tratamento de água já resolve muitas doenças que antes matavam muita gente, como diarreia, para você ter ideia. Né? Cólera. Bastou você tratar a água, você melhora a condição de vida das pessoas. Associado isso a uma melhoria no acesso à medicina, né, aos remédios, antibióticos, isso foi ter que impacto na população brasileira. Bom, algumas alternativas aqui, ó, como a D, por exemplo, falam de ampliação da taxa de fecundidade. Isso está diminuindo. As pessoas estão tendo menos filhos, não tem relação nenhuma. Né? Outras falam a redução da taxa de fertilidade. Isso também não tem relação nenhuma. O número de filhos por casal no Brasil hoje é menos de 2. Chegou a ser mais de 6 nos anos 50.
Isso está relacionado a maior uso de anticoncepcionais, a maior participação da mulher no mercado de trabalho. Então, gente, não tem a ver. Agora, também não tem a ver a diminuição do número de idosos, estão aumentando, como diz a alternativa C. O que nós observamos é o quê? Que quando nós temos uma melhoria nas atividades médico-sanitárias, nós temos uma redução na taxa de mortalidade e um aumento da expectativa de vida. Morre menos gente e as pessoas passam a viver mais. Concorda comigo? Então é muito importante que você lembre disso, né? São características fundamentais do sistema. Então, melhorou ali, melhorou aqui, então tudo certinho, beleza? Espero ter contribuído aí com vocês, espero que vocês aí estejam realmente satisfeitos, beleza, gente? Então tamo junto, grande abraço, qualquer coisa é só chamar. Valeu? Tamo junto.